Bom, pessoal, bom dia, 28 de novembro, 6h38 da manhã. Vamos iniciar o nosso relatório da semana, começando com algumas amenidades que, de certa forma, vão pontuar a nossa semana. Gostaria de começar com a informação de que as notícias sobre a situação enfrentada no Brasil, da possibilidade, vou tratar assim, de fraude nas urnas brasileiras, elas já repercutiram, né? Então, hoje elas estão sendo questionada de forma bastante alta em todas as mídias. As principais mídias estão pontuando, né? Então tem uma mídia oriental aqui dizendo que o Brasil é a próxima batata quente na política que o comércio está tentando considerar, pois o crescente desconforto lá sobre o novo presidente, especialmente entre a comunidade agrícola, vai incomodar o comércio. Ou seja, a gente já está na pauta de algum tipo de desarranjo maior aqui por parte de política, né? Isso não estava acontecendo, as mídias a gente sabe que são muito parecidas com o que acontece no Brasil, grandes agências de notícias, por isso eu tento buscar mais fontes internas, né? Porque empresas como CNN, Reuters, geralmente elas são empresas bastante parciais no que diz respeito às notícias, ou seja, eles tomam partido de que, por exemplo, o Lula precisa assumir no Brasil, eles vão simplesmente omitir qualquer outra notícia relevante a respeito dos acampamentos nos quartéis e toda a movimentação política. Veja que mesmo sem a repercussão das mídias estrangeiras, o fato ele existe, né? Existem paralisações, existem mobilizações, as cargas não estão fluindo naturalmente. Então isso com certeza vai ter um impacto no mercado como um todo que ainda não está repercutido nos preços. Outra situação a gente encarar é a China, né? Enquanto eles lidam com os caos recorrentes de Covid por lá, recente agitação muito forte. Eu recebi algumas informações lá de Chengdu. Os caras simplesmente estão soldando as pessoas dentro dos prédios, fechando as portas de saída. Então eles comunicam com 2 horas de antecedência, vão lá e trancam as pessoas dentro dos seus prédios com o pseudo motivo de controle de Covid, né? Já é uma pauta passada no Brasil já e no mundo. Apesar de a gente estar voltando com essa retórica, né? Então, já voltamos com máscaras nos aviões. Então, não sei como é que pode ser a utilização dessa informação no Brasil, né? O que pode acontecer com essas duas informações é que a gente pode colocar bastante insegurança na relação de preços, né? Principalmente de fertilizantes e de soja no mundo, considerando que a gente está num processo bastante severo aí de convulsão como um todo, né? Então, de uma parte a gente tem nossos principais demandantes, que é a China, e por outro lado a gente tem o principal fornecedor, que é o Brasil, né? A gente não sabe o que pode acontecer momentaneamente. Do ponto de vista qualitativo, a gente vai fazer as informações pontualmente, né, por commodity. Em relação a esse gráfico principal de petróleo aqui, que tem a ver com o fertilizantes, a gente já vai chegar lá, a gente tem momentos do preço de petróleo, né? Então a gente teve esse grande momento de petróleo que foi entre 2009 e 2014. Esse outro grande que veio de 2015 até 2021. Então aqui com o advento do Covid a gente assumiu outro patamar, mas reparem que geralmente nas mesmas quantidades e proporções, né? E agora na semana retrasada a gente teve um rompimento da casa dos 77, uma volta aqui para buscar os contratos acima dos 90, e agora um rompimento aos 77 oficial, né? A nossa tendência é vir tocar essa média aqui que está no 70,26, mas o mais importante para a gente agora é saber se a gente vai continuar nessa consolidação aqui de cima ou aqui de baixo, né? Caso a gente venha a tocar pontos abaixo, pode ser que a gente venha aqui na casa dos 65. Por que isso é importante? Isso aqui tem absolutamente tudo a ver com as questões de fertilizantes, né? Então é de conhecimento de todos que a gente está numa decrescente nos preços de fertilizantes, conforme eu informei vocês. Deixa eu trocar o gráfico aqui. Então, mostrando o complexo de fertilizantes, né? A gente estava numa trendline de alta, que foi rompida aqui. Todo mundo sentiu isso, viu que nas regiões estão diminuindo os preços de fertilizantes. A nossa questão agora é até que ponto, né? Até onde ele pode ir. Então a gente estabeleceu aqui um possível alvo
onde ele deve no mínimo parar para pensar, se a gente for considerar momentânea aqui até o final do ano, início do ano que vem, simplesmente por causa da ponta compradora, que está nesse momento muito mais preocupada em plantio do que em compra de fertilizantes. Mas a gente já alertou bastante a vocês que aqui nessa situação a gente pode ter possíveis alvos. O que isso tem a ver com aquele petróleo, né? Se caso ele venha a romper a média dos últimos 200 períodos e vier a trabalhar abaixo, talvez a gente continue o movimento de queda aqui, né? O que a gente, principalmente até a gente chegar nesse suporte um pouquinho mais abaixo. Não são movimentações maiores, mas o que está em jogo aqui é em torno de $100, né? Então é bastante significativo, né? Considerando que a gente sairia de 570 para 470. Isso aqui não está na minha previsão, tá? Eu acredito que a gente deve encontrar um novo patamar aqui. Por quê? Porque se a gente olhar as questões de frete, as questões de geopolíticas, talvez a gente tenha encontrado um bom alvo por aqui. Mesmo que ele venha trabalhar abaixo, talvez seria um importante momento para pensar em fertilizantes, principalmente quando a gente considera as relações de troca, né? Então, soja não caiu, câmbio tem tendência de alta, o que pode fazer com que isso aqui também se deforme, mas do ponto de vista de preço de fertilizante puro, a gente tem um alvo bastante interessante aqui nesse momento. Lógico que eu não estou dizendo para que vocês venham a comprar, mas também preciso dizer que é bastante importante prestar atenção nesses momentos quando eles aparecem. E em relação a fertilizantes também, pela primeira vez a Rússia se tornou o maior fornecedor de fertilizantes para a Índia, ou seja, ela substituiu basicamente todo o mercado europeu pelo mercado indiano, ou seja, as vendas para a Índia aumentaram em 371%. Não é muito quando a gente olha em quantidade, mas bastante relevante quando a gente olha em porcentagem, né? Então, a Índia sendo um novo player de fertilizantes para o mercado como um todo. Bom, em relação ao dólar, está de certa forma bastante fácil de a gente olhar aqui, né? Logo após o resultado do segundo turno, a gente veio tocar as casas dos 5 aqui. Conforme a gente havia combinado, ele iria testar as médias, o que ele fez já na segunda semana, e decorrendo um mês após a pseudo-eleição, a gente está trabalhando acima da média, que agora está no 5,199, ou seja, 5,20, né? A questão que é, de certa forma, simples para a gente espera que não seja contrariado ou, de certa forma, surpreendido, é que qual a motivação a gente teria para trabalhar abaixo da casa dos 5,20 nesse momento de curto prazo, né? Então, a nossa previsão para o momento, em caso a gente venha fechar acima da casa dos 5,419, é que a gente volte a tocar a casa dos 5,525, conforme a gente falou que ia acontecer na semana passada, né? E acabou acontecendo aqui nesse patamar. Então, a gente tem uma pequena consolidação aqui, uma consolidação dentro da consolidação, né? 5,525 e 5,20 logo abaixo. Qual seria também a motivação que existe para que ele venha trabalhar a casa dos 5,50? Para mim é mais lógico pensar que em algum momento, caso a gente tenha algum desarranjo na geopolítica mundial e principalmente no desenrolar das situações políticas no Brasil, que me parecem não vão ficar da forma que estão. Eu acho que já foi chamado truco 6, 9, 12, e agora a gente já está em uma situação bastante delicada, que ela vai acabar se desenrolando e isso pode demorar bastante tempo, na minha percepção por aqui. Me corrijam caso vocês vejam algum erro de percepção, né? Eu acredito que possivelmente não vai ser simples a subida do Lula à rampa do Planalto, e também de outra forma não seria simples a retomada do poder por parte do Bolsonaro, né? Então, fazendo com que o câmbio tenha muito mais tendência para a parte superior do que para a parte inferior. Em relação à mudança nesses gráficos, a única mudança que eu vou fazer aqui, eu vou retirar essa trendline aqui, né? Porque ela simplesmente deixa de existir no momento em que existiu esse rompimento, né? A gente vai ter que buscar um novo parâmetro. Para o momento, essa nova consolidação que a gente tem por aqui deve ser testada novamente no 5,525. Não acho que deve passar facilmente
Novamente, claro que caso a gente tenha uma nova novidade política ou geopolítica mundial. Bom, em relação à soja, antes da gente falar do preço que está chegando próximo novamente aos 14,39, a minha previsão é que isso vai se romper durante essa semana, a gente tem 3 notícias importantes. Primeiro, a safra argentina sendo severamente atrasada por conta da seca. A segunda é que a taxa de câmbio especial para exportação de safra argentina. E a terceira, a questão da demanda, e se eu for computar como uma quarta, né, que já não é mais notícia, é a questão de política no Brasil e as manifestações, né, os bloqueios, que vão com toda certeza afetar as questões de frete, as questões de preço de commodities no geral. A gente não está isso sendo pautado na mídia, né? Então, adiantando, a nossa previsão é que a gente vai trabalhar acima dessas casas dos 14,39, pelo menos tendo mais alguma oportunidade, quem sabe com sorte, próximo aos 14,89, que pode ser uma boa relação de troca para fertilizantes também. Mas vamos usar os assuntos qualitativos, depois a gente vai exatamente para o preço. Então, a questão da seca argentina, a gente está hoje com 19,4% atrasado em relação ao mesmo período do ano passado. Isso já significa que alguns agricultores não vão conseguir cumprir com a intenção de plantio por lá. Então, quando a gente vinha falando que todos os números da América do Sul estavam estourados para cima, né, eles estavam baseados em situações onde a gente vinha ter uma safra perfeita, eu estava questionando lá atrás a respeito disso, e agora vão começar a aparecer os números e a gente espera que se projetem nos preços. Por exemplo, seca argentina, quanto que impactaria na produção final total? A gente sabe que vai ter impacto e é preciso a gente aguardar o próximo relatório de USDA para que a gente veja a primeira métrica que vem em relação à América do Sul. Mas a gente sabe que a gente não vai produzir essa quantidade de soja nem lá, possivelmente nem aqui. Nunca a gente teve nenhuma safra perfeita e talvez não seja nesse momento, né? A gente espera que as safras regionais sejam boas, mas muito difícil de passar por elas sem algum tipo de percalço. A outra notícia em relação à taxa de câmbio especial para a soja, então cada produto, cada serviço argentino tem um câmbio diferente, né? Tudo na mão do governo com o intuito de aumentar a arrecadação. Agora eles fizeram novamente mais do que tinha sido feito anteriormente, que era aumentar a rentabilidade artificialmente, onde eles vão utilizar uma taxa de câmbio de 230 pesos por dólar para quem for fazer exportação. A taxa, só para fazer um comparativo, era de 165. E aí a gente fica naquele dilema, né? O governo ele acha realmente que ele vai conseguir controlar toda a exportação de soja no país do tamanho da Argentina, né? No Brasil, a gente já está caminhando para 90% da safra plantada esse ano, né? Toda ela em boas condições de plantio. E a principal questão que se faz nesse momento é que a nossa previsão em 152 milhões de toneladas contra 127 milhões de toneladas do ano passado. A gente sabe que a gente vai ter um aumento na quantidade de produção de soja, mas aí é a questão da gente conseguir avançar toda essa diferença dentro de uma safra apenas. Bom, especificamente em relação aos preços, a gente ainda mantém essa consolidação aqui que vem desde junho, julho de 2022, né? Então a gente continua mantendo a nossa previsão, onde a gente deve seguir alguma coisa parecida com algum toque na casa dos 13,79, que a gente não vê para o momento, caso venha uma grande compra por parte dos chineses, né? A gente não consegue ver isso durante essa semana. A gente deve passar novamente por cima da casa dos 13,39. A gente sabe que é um efeito por conta das safras terminando nos Estados Unidos, né, e entrada dos feriados em si, mas bem provavelmente a gente vai ter uma movimentação mais severa em relação a essa situação de preços por aqui, porque, como eu já estava falando lá no início do relatório em relação ao próprio petróleo, a gente vai ter todas as notícias sobre as paralisações no Brasil sendo vinculadas, querendo ou não, pelas mídias do exterior, né? Não tem como esconder essa informação do mundo. Uma hora vai ser pauta, alguns colegas já estão bastante ligados e preocupados. Hoje é a principal pauta de questionamento que eles nos fazem, né? Como é que está essa situação no Brasil? A gente tenta ser o mínimo possível parcial, mas não tem como escapar
de eles terem que informar isso ao mercado, que também é um fator altista para a soja. Então, se a gente considerar que a gente tem missão cumprida nos Estados Unidos e considerar que a gente tem toda uma safra pela frente, a nossa movimentação a curto prazo, considerando daqui até o próximo relatório do USDA, é ficar novamente dentro dessa consolidação, onde a gente tem uma oportunidade nos 14,89, prestar bastante atenção nos 14,30, que é onde a gente está nesse momento, e muita atenção caso a gente venha a perder os 13,79, que não é a nossa previsão. Não temos nenhum tipo de movimentação necessária ou possível para que a gente veja esse preço atingir esses patamares. Bom, em relação ao milho americano e milho brasileiro, vamos falar meio misturado aqui, porque as notícias são uma acavalada na outra, né? Então a gente precisa lembrar que a gente vai ter uma greve nos Estados Unidos, isso é consenso entre os colegas, isso não está nas pautas das mídias. A gente vai ter uma greve dos ferroviários nos Estados Unidos. Eu vou apurar mais notícias para informar vocês, mas isso vai acontecer. A gente tem a safra americana concluída, basicamente, 97%, e um pouquinho adiantada em relação ao ano passado, bem em linha com as nossas expectativas. Se nós olharmos o clima no Brasil, ele está bastante cooperativo, mas eu continuo a ouvir comentários da Argentina que as estimativas de produção precisarão ser refeitas ou reduzidas nesse caso, né? O USDA atualmente tem uma previsão de produção de 55 milhões de toneladas, o que a gente já não concordava lá atrás, começa a tentar achar os números para poder encaixar agora, né? A gente acredita em torno de 50 milhões de toneladas, em acordo com os colegas americanos. Então, possivelmente no próximo relatório do USDA, a gente vai começar a ver cortes em produção e em produtividade se tratando da América do Sul. Outro número importante a respeito da Argentina é que somente 12% da safra argentina foi classificado como boa ou excelente. Contra o ano passado a gente estava 81% com o mesmo número. A semeadura de milho da Ucrânia está em torno de 94% concluída. A União Europeia reduziu a estimativa de safra de milho por conta de seca, que vai ser a mais baixa dos próximos 15 anos. E trocando aqui rapidamente para milho Brasil, né? A gente continua nessa nossa consolidação, como vocês já sabem. Eu falei que ele iria chegar próximo aos 90, foi o que aconteceu. Agora a gente tem uma resistência bastante forte a ser rompida aqui, mas eu acredito que ela deve ser rompida em algum momento, né? Então a gente tem como base aqui os 82, que era aquele fechamento de gap, e mais essa média móvel que agora está em 82,70 e subindo, né? Então eu acho que a longo prazo o milho ele vai dar uma oportunidade para a gente nos 95,26 e depois alguma coisa próxima da casa dos 100 daqui até o final do ano de 2022. Bom, em relação ao arroz, a gente está em uma situação bastante interessante em relação aos preços, né? Desde 2011 a gente não chegou na casa dos 18,59 que estão nesse momento de preços aqui. Então, querendo ou não, nessa leitura gráfica aqui desde 2012, ou seja, 10 anos, a gente não tem preços de arroz tão favoráveis ao mercado. O pessoal do Sul está prestando bastante atenção, a gente deixou uma grande oportunidade assim que a gente chegou nos 18,12 e agora a gente tem mais um caminho possível de ser os 18,59. Então, quem tudo quer, nada tem, né? Aqui a gente está bastante próximo, então tenho certeza que a gente tem grandes oportunidades a serem aproveitadas nesse momento. Eu continuo mantendo a minha previsão a longo prazo de uma certa realização de preços, né? Talvez uma movimentação aqui nos 15,90 para depois a gente manter os preços aqui nas casas superiores, considerando as questões geopolíticas mundiais. Aqui embaixo a gente tem um suporte extremamente forte na casa dos 16, que foi rompido, né? Bastante difícil de ter sido rompido, mas ele acabou conseguindo, o que fez com que o arroz chegasse nesses patamares em que se encontra agora. Então, da mesma forma que foi difícil subir, também a gente tem uma dificuldade para descer, né? Bom, importante a gente considerar essa consolidação de preços que a gente teve já há bastante tempo, praticamente o ano de 2022 inteiro, né? Então, bastante atenção ao preço de arroz nesse momento. Bom, em relação ao algodão, a gente está tocando novamente a nossa média, que está no 78,12, exatamente nesse momento. A gente não descarta a possibilidade da gente voltar a trabalhar na casa dos 12,16. A longo prazo, nós temos essa
pequena consolidação aqui a ser respeitada, onde o nosso número acima está no 96,81 e o nosso número abaixo na casa dos 72,16. A gente vai ter dificuldade para passar pelos 90, conforme a gente falou que ia ter, né? A gente teve um toque na semana passada. Quem teve a percepção aqui como uma oportunidade de negócio numa variação de 20 centavos no algodão é extremamente importante. Me parece que a gente vai ficar trabalhando dentro desses dois patamares por um período que seja daqui até a consolidação de como é que vai a nossa safra, principalmente na América do Sul, região da Bahia. Tá bom? De qualquer forma, uma boa semana para todo mundo e assim que tiver alguma informação relevante eu volto a entrar em contato.